Bem, hoje vamos explorar uma jornada espiritual que é, honestamente, de uma escala épica. Estamos a falar do caminho desde a mais humilde das existências até à divindade. E tudo isto, claro, com a ajuda de guias celestiais. É, no fundo, uma história de transformação cósmica. E tudo começa aqui, com este comando divino. Sede perfeitos como eu próprio sou perfeito. Uau! Isto não é de todo uma sugestão, pois não? É o objetivo final, é o grande convite que põe o universo inteiro a mexer-se, a colaborar, para que as criaturas finitas possam um dia alcançar o Pai Universal. Ok, mas como é que uma criatura mortal sequer começa a pensar em alcançar algo assim? Parece impossível, certo? Bem, a resposta é que a viagem não é feita a solo, felizmente. Para esta jornada, os mortais contam com a ajuda de uma vasta, mas vasta mesmo, hierarquia de seres, os espíritos ministradores. E o que são estes espíritos ministradores? Pensem neles como os ajudantes cósmicos, os companheiros de viagem, os guias para todas as criaturas que estão neste caminho de evolução. Eles são, no fundo, uma corrente de apoio que não se quebra, que vai desde a nossa realidade, aqui embaixo, até às portas do paraíso. E esta estrutura é imensa. Estamos a falar de 7 ordens principais de anjos. Mas para o que nos interessa hoje, vamos focar-nos no topo da pirâmide, os supernafins. São eles os guias especializados na jornada através do universo central, que é precisamente o nosso destino final. Então, onde é que tudo isto acontece? Onde é que se dá essa transformação incrível? É importante perceber que o caminho para a perfeição não é só uma ideia abstrata, um conceito. Não. É uma viagem literal, física, através de uma criação divina e perfeita chamada Avona, o universo central. E aqui está o ponto-chave. Atravessar a Avona não é só viajar. É, na verdade, uma experiência de aprendizagem transcendente. A melhor analogia é mesmo a de uma universidade divina. Uma em que o currículo é o próprio universo. E o diploma? Bem, o diploma é a perfeição. Ok, então como é que esta universidade está organizada? A Avona tem 7 circuitos, um dentro do outro como anéis concêntricos cheios de mundos. O peregrino, que é o nome que se dá ao mortal nesta fase da ascensão, começa pelo circuito mais de fora, o 7º. E o objetivo é ir dominando cada circuito um a um, aproximando-se cada vez mais do centro de tudo. E claro, em cada um destes circuitos, o peregrino não é simplesmente largado à sua sorte. É recebido por guias super especializados. Estamos a falar dos supernafins secundários. São anjos que foram criados com um único propósito: orientar os ascendentes através dos desafios e das lições de cada um dos circuitos de Avona. E isto é muito importante perceber. O estado em que o peregrino chega à Avona. Não se trata de um novato, de todo. Já passou por eras e eras de testes. A sua fé é, a este ponto, inabalável. E o seu propósito é perfeito. O que acontece em Avona, então? O trabalho é construir em cima dessa base sólida, transformar essa perfeição de propósito numa perfeição de compreensão. Então vamos ver como isto funciona na prática. A matéria vai ficando cada vez mais complexa à medida que se avança. No 7º circuito, começa-se com uma orientação geral sobre os requisitos do paraíso. Depois, no 6º, o foco passa a ser compreender o cosmos, a unidade do tempo e do espaço. E no 5º? Bem, no 5º a preparação já é para reconhecer a personalidade de uma das deidades, o Espírito Infinito. E à medida que se vai aproximando do centro, a coisa fica ainda mais séria. Os guias são cada vez mais especializados e a preparação é para encontros diretos, transformadores, com as próprias pessoas da Trindade. Primeiro, no 4º circuito, os descobridores do Filho. Depois, no 3º, os guias do Pai, que são os mais experientes de todos. E por fim, no 2º circuito, a conversa já muda. O foco já é no futuro, nas responsabilidades da carreira eterna. Com tudo isto em jogo, uma pergunta tem de ser feita, não é? O que acontece se algo corre mal? Se um peregrino, depois desta viagem incrível, não consegue passar numa destas etacas? É o fim? Acabou tudo ali? A resposta é, francamente, incrível. E mostra uma misericórdia imensa. O falhanço aqui não é o fim. É visto como um adiamento, não uma derrota. O que acontece é que o peregrino é, por um tempo, enviado de volta para servir no universo, para se preparar melhor. E depois, há uma segunda tentativa. Uma segunda tentativa que, desta vez, é sempre bem-sucedida. Mas atenção, este adiamento não é uma coisa rápida. Estamos a falar de um período de serviço de, no mínimo, 1000 anos. 1000 anos antes de poder retomar a jornada. Isto só para nos dar uma ideia da escala de tempo com que estamos a lidar e da seriedade de todo o processo. Aqui, até um simples atraso se mede em eras. Muito bem. Depois de dominar os 7 circuitos, de superar todos os desafios, o peregrino chega, finalmente, ao objetivo. Aquele objetivo estabelecido logo no início.
A longa viagem por Avona termina, culminando na chegada à Ilha do Paraíso, o centro geográfico e, claro, espiritual de toda a existência. E esta citação para tudo, pensem bem nisto. Criaturas com a consciência de natureza animal tornaram-se os filhos perfeicionados de Deus. É a transformação completa. Aquilo que começou como uma criatura material, quase animal, num planetazinho perdido no espaço, conseguiu ascender, passo a passo, vida após vida, até se tornar, de verdade e para sempre, um filho aperfeiçoado de Deus. É a prova de que o plano funciona. Mas esperem, a chegada ao paraíso não é o fim imediato da jornada em Avona. Antes de mergulhar na eternidade, há uma última etapa. Uma paragem final no circuito mais interior de todos, o chamado repouso final. É aqui, neste primeiro circuito, que o peregrino fica ao cuidado de um último grupo de supernafins, os complementos do repouso. A missão deles é simples, mas profunda. Preparar a alma para a derradeira transição, o chamado sono de transição, que é o que acontece antes do despertar na eternidade. E nisto há um gesto de companheirismo final que é absolutamente incrível. Um destes seres majestosos adormece ao lado do peregrino. Entra no sono com ele, como uma garantia final de que a chegada ao outro lado está assegurada. O que nos leva à pergunta final, não é? A jornada para encontrar o Pai, para alcançar a perfeição, está completa. Missão cumprida. Mas e se isto não for o fim? E se for apenas o começo? O que é que vem a seguir? O que faz um ser agora aperfeiçoado por toda a eternidade? Bem, isso já é uma aventura completamente diferente.